Vamos ler aqui o capítulo 8, teste de software. O objetivo deste capítulo é introduzir o teste de software e seus processos. Ao ler este capítulo, você compreenderá os estágios de teste, desde o desenvolvimento até a aceitação pelos clientes do sistema. Será apresentado as técnicas que ajudam a escolher os casos de teste concebidos para descobrir defeitos de programação. Compreenderá o desenvolvimento com testes a priori, tests first, em que os testes são projetados antes da escrita do código e executados automaticamente. Conhecerá 3 tipos de testes diferentes: teste de componentes, teste de sistemas e teste de lançamento, release. Compreenderá as diferenças entre teste de desenvolvimento e teste de usuário. Conteúdo: teste de desenvolvimento dirigido por testes, teste de lançamento, teste de usuário. Os testes pretendem mostrar que um programa faz o que foi destinado a fazer e descobrir defeitos antes que ele seja colocado em uso. Em um teste de software, um programa é executado com o uso de dados artificiais. Os resultados são conferidos em busca de erros, anomalias ou informações sobre os atributos não funcionais do programa. Quem testa um software tenta fazer 2 coisas. Primeiro, demonstrar ao desenvolvedor e ao cliente que o software atende aos requisitos. No caso de software customizado, isso significa que deve haver pelo menos um teste para cada requisito no documento de requisitos. O que é um software customizado? É um sistema desenvolvido ou adaptado especificamente para atender as necessidades de uma empresa, organização ou usuário. Diferente de um software de prateleira, pronto para uso, como o Microsoft Word ou Excel, o software customizado é criado para resolver problemas específicos de um negócio. Por exemplo, imagine uma loja de materiais de construção. Um sistema pronto de estoque possui funções genéricas. Um software customizado pode ser desenvolvido para controlar exatamente os produtos, fornecedores, relatórios e processos que a loja utiliza no dia a dia. Características de um software customizado: desenvolvido sob pedido para o cliente. Pode ser alterado conforme novas necessidades surgem. Integra-se facilmente aos processos da empresa. Geralmente oferece maior produtividade porque foi criado para uma realidade específica. Quem testa um software tenta fazer 2 coisas: demonstrar ao desenvolvedor e ao cliente que o software atende aos seus requisitos. No caso do software customizado, isso significa que deve haver pelo menos um teste para cada requisito no documento de requisitos. No caso de produtos de software genéricos, isso significa que deve haver teste para todas as características do sistema que serão incluídas no lançamento do produto. Também podem ser testadas combinações de características para averiguar a existência de interações indesejadas entre elas. Segundo, encontrar entradas ou sequência de entradas nas quais o software se comporta de modo incorreto, indesejável ou fora da conformidade de suas especificações. Esses fatores são causados por defeitos, bugs, e o teste de software busca encontrá-los, a fim de erradicar comportamentos indesejáveis, como falhas de sistema, interações indesejadas com outros sistemas, processamentos incorretos e dados corrompidos. O primeiro caso é o teste de validação, no qual se espera que o sistema funcione corretamente por meio do uso de um conjunto de dados de teste que reflita o uso esperado do sistema. O primeiro caso é o teste de validação, no qual se espera que o sistema funcione corretamente por meio do uso de um conjunto de casos de testes que reflita o uso esperado do sistema. O segundo é o teste de defeitos, no qual os casos de teste são concebidos para expor defeitos.
Neste teste, os casos podem ser pouco claros de forma deliberada e não precisam refletir a maneira como o sistema normalmente é utilizado. Naturalmente, não há um limite exato entre essas duas abordagens. Durante o teste de validação, serão encontrados defeitos no sistema. Durante o teste de defeito, alguns deles mostrarão que o programa atende aos requisitos. A figura 8.1 mostra as diferenças entre o teste de validação e o teste de defeitos. O sistema testado deve ser pensado como uma caixa preta. Ele aceita entradas de algum tipo de entradas. Ele aceita entradas de algum conjunto de entradas e gera saídas em um conjunto de saídas. Algumas saídas estão erradas. As saídas no conjunto S, E e serão geradas pelo sistema em resposta às entradas no conjunto E, E. A prioridade no teste de defeitos é encontrar essas entradas no conjunto E, E, pois elas revelam problemas com o sistema. O teste de validação envolve testar com entradas corretas que estão fora do conjunto E, e que estimulam o sistema a gerar saídas corretas esperadas. Figura 8.1. Modelo de entrada e saída de teste de programa. Entrada, dados de entrada de teste. E entradas que causam comportamento anômalo. Sistema, resultado da saída. SE, saídas que revelam a presença de defeitos. Os testes não conseguem demonstrar que o software está livre de defeitos ou que vai se comportar de acordo com sua especificação em qualquer circunstância. Sempre é possível que algum teste negligenciado descubra mais problemas com o sistema. Como declarou de forma eloquente Ed Seger, um dos primeiros colaboradores no desenvolvimento de engenharia de software, disse: o teste só consegue mostrar a presença de erros, não a sua ausência. Essa frase é importantíssima. O teste só consegue mostrar a presença de erros e não a ausência dos erros. O que essa frase significa? Quando você testa um software e encontra um erro, você prova que o erro existe. Por exemplo, você cadastra um produto sem informar o preço. O sistema trava. Nesse caso, o teste mostrou claramente que existe um defeito. Porém, se você realiza centenas de testes e não encontra nenhum problema, isso não significa que o software está livre de erros. Significa apenas que os erros ainda não foram encontrados. Exemplo. Imagine que você desenvolveu um sistema de estoque. Você testa cadastro de produto, entrada de mercadorias, saída de mercadorias e relatórios. Tudo funciona perfeitamente. Mas um usuário pode descobrir que o sistema falha quando o nome do produto possui mais de 200 caracteres. Esse cenário talvez nunca tenha sido testado. Uma analogia bem simples para entender esta mensagem. Pense em procurar vazamento em uma tubulação. Se você encontra um vazamento, sabe que há um problema. Se não encontra nenhum, não pode afirmar com certeza absoluta que não existe outro vazamento escondido. Os testes fazem parte de um processo mais amplo de verificação e validação do software. A verificação e a validação não são a mesma coisa, embora sejam frequentemente confundidas. Barry Boehm, um pioneiro da engenharia de software, expressou de forma sucinta a diferença entre eles: validação e a verificação. Validação: estamos construindo o produto certo? Verificação: estamos construindo o produto corretamente?
Os processos de verificação e validação estão preocupados em conferir se o software está sendo desenvolvido cumpre sua especificação e fornece funcionalidade esperada pelas pessoas que estão pagando por ele. Esses processos de conferência começam logo que os requisitos são disponibilizados e continuam por todos os estágios do processo de desenvolvimento. A verificação do software é o processo de conferir se o software cumpre seus requisitos funcionais e não funcionais declarados. A validação do software é um processo mais geral, cujo objetivo é assegurar que o software atenda às expectativas do cliente e vá além da conferência da conformidade com a especificação para demonstrar que o software faz o que se espera dele. É essencial porque, conforme discutimos no capítulo 4, as declarações de requisitos nem sempre refletem os desejos ou necessidades reais do cliente, usuários do sistema. Finalidade do software. Quanto mais crítico o software, mais importante é a sua confiabilidade. Por exemplo, o nível de confiança necessário de um software utilizado para controlar um sistema crítico em segurança é muito maior do que o de um sistema de demonstração que age como um protótipo das ideias de novos produtos. Expectativas do usuário. Devido às experiências anteriores com software defeituoso e pouco confiável, alguns usuários têm baixas expectativas quanto à qualidade do produto adquirido e não se surpreendem com uma falha. Quando o novo sistema é instalado, os usuários podem tolerar falhas porque os benefícios do seu uso superam os custos de recuperação das falhas. No entanto, à medida que o produto de software se estabelece, os usuários esperam que ele se torne mais confiável. Consequentemente, pode ser necessário um teste mais completo das últimas versões do sistema. Ambiente de mercado. Quando uma empresa de software coloca um sistema no mercado, ela deve levar em conta os produtos concorrentes, o preço que os clientes estão dispostos a pagar por ele e o cronograma necessário para entregá-lo. Em um ambiente competitivo, a empresa pode resolver lançar um programa antes dele ter sido totalmente testado e depurado, pois deseja ser a primeira no mercado. Se um produto de software ou aplicativo for barato, os usuários podem se dispor a tolerar um nível mais baixo de confiabilidade. Assim como envolvem o teste de software, os processos de verificação e validação podem envolver inspeções e revisões de software, a fim de analisar e conferir os requisitos do sistema, nos modelos de projeto, o código-fonte do programa, até mesmo os testes dos sistemas propostos. Essas técnicas estáticas de V e V, nas quais não é necessário executar o software para verificá-lo,
A figura 8.2 mostra que as inspeções e o teste de software apoiam V&V em diferentes estágios do processo de software. As setas indicam estágios do processo em que até as técnicas podem ser utilizadas. A figura 8.2 mostra que as inspeções e o teste de software apoiam a verificação e validação em diferentes estágios do processo de software. As setas indicam os estágios do processo em que as técnicas podem ser utilizadas. Inspeções, especificação dos requisitos, inspeção na arquitetura do software, inspeção nos modelos de projeto em UML, esquemas de banco de dados, programa. O teste é feito no programa e no protótipo do sistema. Para quem não está lembrado sobre modelos de projeto em UML, vale relembrar o conceito. É uma representação da solução de software que será construída. Ele descreve como o sistema está organizado internamente, mostrando classes, objetos, componentes, interfaces e relacionamentos antes da implementação do código. Em outras palavras, são se os requisitos respondem à pergunta o que o sistema deve fazer, o modelo de projeto responde como o sistema será construído para fazer isso. Objetivos do modelo de projeto: definir a arquitetura do sistema, organizar classes e componentes, facilitar a comunicação entre desenvolvedores, servir como guia para a implementação do código, reduzir erros durante o desenvolvimento. Principais diagramas UML usados no projeto. O diagrama de classes mostra atributos, métodos e relacionamentos. Diagrama de sequência mostra a troca de mensagens entre objetos ao longo do tempo. Diagrama de componentes mostra os módulos do sistema. As inspeções se concentram principalmente no código-fonte do sistema, mas qualquer representação legível do software, como seus requisitos ou um modelo de projeto, pode ser inspecionada. Em uma inspeção de sistema para descobrir erros, utiliza-se o conhecimento do sistema, seu domínio de aplicação e a linguagem de programação ou de modelagem. A inspeção de software tem 3 vantagens em relação ao teste. Primeiro, durante o teste, alguns erros podem mascarar, ocultar outros. Quando um erro leva saídas inesperadas, não é possível saber se as anomalias de saídas posteriores se devem a um novo erro ou a efeitos colaterais do erro original. Como a inspeção não envolve a execução do sistema, não é preciso se preocupar com as interações entre os erros. Consequentemente, uma única sessão de inspeção pode descobrir muitos erros em um sistema. Segundo, versões incompletas de um sistema podem ser inspecionadas sem custos adicionais. Se um programa estiver incompleto, então é preciso desenvolver trechos de teste especializado para as partes disponíveis. Obviamente, isso aumenta os custos de desenvolvimento do sistema. Terceiro, assim como a busca por defeitos de programação, uma inspeção também pode considerar atributos mais amplos de qualidade de um programa, como a conformidade com padrões de portabilidade e manutenibilidade. É possível procurar por ineficiências, algoritmos inadequados e mau estilo de programação que poderiam tornar o sistema difícil de manter e atualizar. As inspeções de programa são uma ideia antiga e vários estudos e experimentos mostram que as inspeções são mais eficazes na descoberta de defeitos do que o teste de programa.
Fagan, 1976, relatou que mais de 60% dos erros em um programa podem ser detectados usando inspeções informais do programa. Fagan, 1976, relatou que mais de 60% dos erros em um programa podem ser detectados usando inspeções informais do programa. No processo Clean Room, reivindica-se que mais de 90% dos defeitos podem ser descobertos nas inspeções de programas. No entanto, essas inspeções não podem substituir o teste de software, uma vez que elas não são boas para descobrir defeitos provenientes de interações inesperadas entre as diferentes partes de um programa. Problemas de temporização ou problemas com o desempenho do sistema nas empresas pequenas ou nos grupos de desenvolvimento pode ser difícil e caro reunir uma equipe de inspeção à parte, já que todos os possíveis membros também podem ser desenvolvedores do software. Discutirei as reivindicações de inspeções com mais profundidade no capítulo 24, Gerenciamento da Qualidade. A análise estática em que o código-fonte de um programa é analisado automaticamente pode descobrir anomalias. É explicado no capítulo 12. Neste capítulo, me concentrarei no teste e nos processos de teste. A figura 8.3 é um modelo abstrato do processo de teste tradicional, conforme utilizado no desenvolvimento dirigido por plano. Os casos de teste são especificações das entradas para o teste e das saídas esperadas do sistema, os resultados do teste, além de uma declaração do que está sendo testado. Os dados de teste são as entradas criadas para testar um sistema. Às vezes, elas podem ser criadas automaticamente, mas a geração automática dos casos de teste é impossível. As pessoas que compreendem o que o sistema se destina a fazer devem se envolver na especificação dos resultados esperados do teste. No entanto, a execução do teste pode ser automatizada. Os resultados são comparados automaticamente com os resultados previstos. Então, não é necessário que uma pessoa procure erros e anomalias durante a execução do teste. Figura 8.3, modelo de processo de teste de software. Caso de teste, dados de teste, resultados de teste, projetar caso de teste, preparar dados de teste, executar programa com dados de teste, comparar resultados para os casos de teste, relatórios de teste. Geralmente, um sistema de software comercial passa por 3 estágios de teste: teste de desenvolvimento, teste de lançamento, release e teste de usuário. O teste de lançamento, em que o sistema é testado durante o desenvolvimento para descobrir defeitos. Os projetistas de sistema e programadores tendem a se envolver no processo de teste. Teste de lançamento, em que uma equipe de teste separada testa uma versão completa do sistema antes dela ser entregue aos usuários. O objetivo deste lançamento é conferir se o sistema cumpre os requisitos dos stakeholders. Teste de usuário, em que os usuários ou potenciais usuários de um sistema testam em seu próprio ambiente. Teste de usuário, em que os usuários ou potenciais usuários de um sistema testam em seu próprio ambiente. Nos produtos de software, o usuário pode ser um grupo de marketing interno que irá decidir se o software pode ser anunciado, lançado e vendido. O teste de aceitação é um tipo de teste de usuário em que o cliente testa formalmente um sistema para se decidir se deveria aceitá-lo do fornecedor ou se mais desenvolvimento é necessário. Planejamento de teste. O planejamento de teste se preocupa com o cronograma e a definição dos recursos para todas as atividades no processo de teste, levando em conta desde a definição do processo até as pessoas envolvidas e o tempo disponíveis. Normalmente é criado um plano de teste
definindo o que deve ser testado, o cronograma de teste previsto e como os testes serão registrados. Nos sistemas críticos, o plano de teste também pode incluir detalhes dos testes a serem realizados no software. Na prática, o processo de teste geralmente envolve uma mistura de testes manuais e automatizados. No teste manual, um testador executa o programa com alguns dados de teste e compara os resultados com as suas expectativas. Ele anota e informa as discrepâncias para os programadores. Os testes automatizados são codificados em um programa executado cada vez que o sistema em desenvolvimento tiver que ser testado. Isso é mais rápido do que o teste manual, especialmente quando envolve testes de regressão, executar testes anteriores para verificar se as mudanças no programa não introduziram novos defeitos. Infelizmente, o teste nunca pode ser completamente automatizado, já que os testes automatizados só conseguem chegar se um programa faz o que se propõe. Infelizmente, o teste nunca pode ser completamente automatizado, já que os testes automatizados só conseguem checar se um programa faz o que se propõe. É praticamente impossível usar teste automatizado para sistemas que dependem de como as coisas parecem, por exemplo, uma interface gráfica com o usuário, ou para testar se um programa não tem efeitos colaterais imprevistos. Seção 8.1 Teste de desenvolvimento. O teste de desenvolvimento inclui todas as atividades de testes e testes executados pelo time responsável pelo sistema. O testador de software normalmente é o programador que o desenvolveu. Alguns processos de desenvolvimento usam pares, programador-testador. Cada programador tem um testador associado que desenvolve os testes e o auxilia nesse processo. Em sistemas críticos, um processo mais formal pode ser utilizado como um grupo de testes separado dentro do time de desenvolvimento, responsável por desenvolver os testes e manter registros detalhados de seus resultados. Existem três estágios no desenvolvimento do teste. Existem três estágios do teste de desenvolvimento. Primeiro, teste de unidade. Segundo, teste de componentes. E terceiro, teste de sistema. Teste de unidade, em que são testadas unidades de programa ou classes individuais. Esse tipo de teste deve se concentrar em testar a funcionalidade dos objetos e seus métodos. Antes de prosseguir, vamos falar aqui sobre o que são classes, o que são objetos e métodos. Então, aqui nós estamos falando da programação orientada a objeto. Uma classe é um modelo ou molde que define as características e comportamentos de um tipo de objeto. Por exemplo, num sistema de estoque, você pode ter uma classe chamada produto. A classe descreve o que um produto possui e o que ele pode fazer. O que é um objeto? É uma instância da classe, ou seja, é um elemento criado a partir desse molde. Vou dar um exemplo em Python. Class produto. PES. Produto 1, atribuído produto. Produto 2, atribuído produto. Aqui o produto é a classe, produto 1 e produto 2 são objetos. Uma analogia simples para você entender. Class pode ser a planta de uma casa. O objeto, a casa construída a partir da planta. E o que são os atributos? São os dados armazenados no objeto. Por exemplo, class, produto, def, init, self, name, quantidade. Self, nome e quantidade. Self.nome, atribuído nome. Self.quantidade, atribuído quantidade. Atributos, nome e quantidade. E o que são os métodos? São funções que pertencem a uma classe e definem o comportamento dos objetos. Por exemplo, class produto, def, init, self, nome, quantidade. Self.nome igual nome, self.quantidade igual quantidade. Def adicionar underline stock, self
quantidade. Self.quantidade mais quantidade. E o método é selecionar underline stock. Ele executa uma ação sobre o objeto. Segundo, teste de componentes, em que várias unidades são integradas criando componentes compostos. Esse teste deve se concentrar em testar as interfaces dos componentes que promovem acesso às suas funções. Teste de sistema, em que alguns ou todos os componentes em um sistema são integrados e o sistema é testado como um todo. O teste desse sistema deve se concentrar em testar as interações dos componentes. O teste de desenvolvimento é basicamente um processo de teste dos defeitos cujo objetivo é descobrir bugs do software. Portanto, normalmente ele é intercalado com a depuração. O processo de localizar problemas no código e alterar o programa para consertá-lo. Depuração. Depuração é o processo de consertar erros e problemas que foram descobertos por meio de testes. Usando as informações dos testes de programa, os depuradores aplicam seu conhecimento de linguagem de programação e o resultado esperado do teste para localizar e consertar o erro do programa. Normalmente, a depuração do programa usa ferramentas interativas que fornecem informações extras sobre a execução do programa. Então, reforçando, o que é depuração? É o processo de consertar erros e problemas que foram descobertos por meio de testes. Teste de unidade. O teste de unidade é o processo de testar componentes de programa, como os métodos ou classes. As funções individuais ou métodos são o tipo de componente mais simples. Seus testes devem consistir em chamadas para essas rotinas com diferentes parâmetros de entrada. É possível usar as abordagens para projeto de caso de teste discutido na seção 8.1.2 para projetar os testes de função ou método. Ao testar classes, deve-se projetar seus testes para proporcionar cobertura de todas as características do objeto. Todas as operações associadas ao objeto devem ser testadas. Os valores de todos os atributos associados ao objeto devem ser definidos e conferidos. E o objeto deve ser colocado em todos os estados possíveis. Isso quer dizer que todos os eventos que provocam uma mudança de estado devem ser simulados. Considere, por exemplo, o objeto da estação meteorológica do exemplo que discuti no capítulo 7. Os atributos e operações desses objetos são exibidos na figura 8.4. Então, nós temos a figura 8.4, interface do objeto estação meteorológica. Então, nós temos aqui o identificador. Nós temos aqui a arquitetura da estação meteorológica, identificador, informa clima, informa status, economiza energia através de instrumentos, controla remotamente através de comandos, reconfigurar comandos, reiniciar instrumentos, desligar instrumentos. Ele tem um único atributo e seu identificador, que é uma constante definida quando a estação meteorológica é instalada. Portanto, ele só precisa de um teste que verifique se a constante foi configurada corretamente. É necessário definir os casos de teste para todos os métodos associados ao objeto, como informar clima, informar status. Em condições ideais, os métodos devem ser testados isoladamente, mas, em alguns casos, a sequência de teste é necessária. Por exemplo, para testar o método que desliga o instrumento da estação meteorológica, é necessário ter executado o método reiniciar. A generalização ou herança complica o teste de classe. Não se pode simplesmente testar uma operação na classe em que ela é definida e supor que ela funcionará conforme o previsto em todas as subclasses que herdaram a operação. A operação herdada pode levar a suposições a respeito de outras operações e atributos que podem não ser válidas em algumas subclasses que herdam a operação. Portanto, deve-se testar a operação herdada em todos os lugares em que ela for utilizada. Para testar os estados da estação meteorológica, dá para usar um modelo de máquina de estados, conforme discutido no capítulo 7. Como ele é possível identificar a sequência
de transições de estado que precisam ser testadas e definir as sequências de eventos para forçar essas transições. A princípio, deve ser testada toda a sequência possível de transições de estado, embora na prática isso possa ser caro demais. Os exemplos de sequência de estado que devem ser testados na estação meteorológica incluem desligado, executado, desligado. Configurado, executado, testado, transmitido, executado. Executado, coletado, executado, resumindo, transmitindo, executando. Sempre que possível, o teste de unidade deve ser automatizado. Um framework de automação de teste, como a JUnit, pode ser usado para escrever e executar testes de programa. Sempre que possível, o teste de unidade deve ser automatizado. Um framework de automação de teste como JUnit pode ser usado para escrever e executar testes do programa. Os frameworks de teste de unidade fornecem classes de teste genérico que podem ser estendidas para criar casos de teste específico. O que são frameworks? O framework é uma estrutura de desenvolvimento que fornece componentes, regras e ferramentas para facilitar a criação de softwares. Em vez de programar tudo do zero, o desenvolvedor utiliza o framework como uma base sobre a qual constrói a aplicação. Uma analogia simples. Imagine que você vai construir uma casa. Programar do zero, fabricar tijolos, fabricar portas, fabricar janelas e toda a estrutura. Usar um framework, receber uma estrutura parcialmente pronta e completar o restante conforme suas necessidades. O que um framework oferece? Normalmente, um framework já possui organização de projeto, bibliotecas prontas, ferramentas de segurança, acesso a banco de dados, componentes de interface, padrões de desenvolvimento. Exemplos de framework: Django, Flask, Fast API. Java é o Spring Framework. E no JavaScript, Angular e o Next.js. Framework e biblioteca. Muitas pessoas confundem os dois. Biblioteca, library, você chama a biblioteca quando precisa. Você controla o fluxo do programa. Framework controla grande parte do fluxo de aplicação. Você encaixa seu código dentro da estrutura dele. Isso é conhecido como inversão de controle. Um exemplo no programa de SoapFast que eu desenvolvi. Se usar apenas módulos como SQLite 3, OS ou QR Code, está usando bibliotecas. Se construir um sistema web usando Django, então Django será o framework da aplicação. Então, de forma resumida, o framework é um conjunto de ferramentas, padrões e componentes prontos que fornecem uma estrutura para desenvolver aplicações mais rapidamente e de forma organizada. Ele reduz trabalho repetitivo e ajuda a manter o software padronizado. Os frameworks de teste de unidade fornecem classes de teste genérico que podem ser estendidos para criar caso de teste específico. Depois eles podem executar todos os testes que foram implementados e informar, geralmente por meio de alguma interface gráfica com o usuário, GUI do inglês Graphic User Interface, o sucesso ou não dos testes. Uma série inteira de testes pode ser executada em poucos segundos, então é possível executar todos os testes toda vez que você modificar o programa. Um teste automatizado tem 3 partes. Uma parte de configuração, uma parte de chamada e uma parte de asserção. Uma parte de configuração, em que o sistema é iniciado com o caso de teste, ou seja, as entradas e as saídas esperadas. Uma parte de chamar, em que se chama o objeto ou método a ser testado. Uma parte de asserção, em que o resultado da chamada é comparado com o resultado previsto
Caso o resultado da sessão seja verdadeiro, o teste foi bem sucedido. Se for falso, então ele fracassou. Às vezes, o objeto que está sendo testado depende de outros que podem não ter sido implementados ou cujo uso desacelera o processo de teste. Por exemplo, se um objeto chama um banco de dados, isso pode envolver um processo de configuração lento antes que o banco possa ser utilizado. Nesses casos, é possível usar mock objects. Mock objects são objetos. Mock objects são objetos com a mesma interface dos objetos externos que estão sendo utilizados, simulando sua funcionalidade. Por exemplo, um objeto que simula um banco de dados pode ter apenas alguns itens de dados organizados em um vetor, que poderão ser acessados rapidamente sem a sobrecarga de chamar um banco de dados e acessar os discos. De modo similar, mock objects podem ser utilizados para simular operações normais ou eventos raros. Por exemplo, se um sistema foi feito para agir em determinados horários do dia, o seu mock object pode simplesmente retornar esses horários independentemente do horário real do relógio. Exemplo aqui do mock object. Imagine que eu tenho uma classe pedido e hierarquicamente abaixo eu tenho o banco de dados real. Então, em vez de usar classe pedido, banco de dados real, eu uso classe pedido, mock object. O mock responde como se fosse um banco de dados, mas sem acessar nada de verdade. Então, os mock objects são objetos simulados, utilizados em testes para substituir dependências reais do sistema, permitindo testar componentes de forma isolada e controlada. Bom, o que diz o nosso Ian Sommerville? Mock objects são objetos com a mesma interface dos objetos externos que estão sendo utilizados, simulando sua funcionalidade. Por exemplo, um objeto que simula um banco de dados pode ter apenas alguns itens de dados organizados em um vetor que poderão ser acessados rapidamente, sem a sobrecarga de chamar um banco de dados e acessar os discos. De modo similar, os mock objects podem ser utilizados para simular operações anormais ou eventos raros. Por exemplo, se um sistema foi feito para agir em determinados horários do dia, seu mock object pode simplesmente retornar esses horários independente do horário real do relógio. Escolhendo o caso de teste de unidade. Testar é caro e demorado, então é importante escolher casos de teste de unidade eficazes. A eficácia, neste caso, significa duas coisas. Os casos de teste devem mostrar que, quando utilizado conforme o esperado, o componente que está sendo testado faz o que deveria fazer. 2. Se houver defeitos no componente, eles devem ser revelados pelos casos de teste. Portanto, deve ser projetado dois tipos de casos de teste. O primeiro deles deve refletir a operação normal de um programa e mostrar que o componente funciona. Por exemplo, ao testar um componente que cria e inicializa um novo registro de paciente, o caso de teste deve mostrar que o registro existe em um banco de dados e que seus campos foram definidos conforme especificado. O outro tipo de caso de teste deve se basear na experiência de teste de onde surgem os problemas comuns. Ele deve usar entradas anormais para verificar se elas são corretamente processadas e não provocam a falha do componente. Duas estratégias podem ser eficazes para ajudar na escolha dos casos de teste. Primeiro, teste de partição. Segundo, teste baseado em diretriz. Testes de partição são identificados grupos de entrada com características comuns que devem ser processadas da mesma maneira. Deve-se escolher testes dentro de cada um desses grupos. Teste baseado em diretrizes. Nesse tipo de teste, diretrizes que refletem a experiência prévia com os tipos de erros que os programadores costumam cometer quando desenvolvem componentes são usados para escolher os casos de teste. Os dados de entrada
e os resultados de saída de um programa podem ser encarados como membros de conjuntos com características comuns. Como exemplo desses conjuntos, temos os números positivos, números negativos e seleção de menu. Os programas normalmente se comportam de maneira comparável para todos os membros de um conjunto, ou seja, quando se testa um programa que faz um cálculo e requer 2 números positivos, espera-se que o programa se comporte da mesma maneira com todos os métodos positivos. Em virtude desse comportamento equivalente, às vezes essas classes são chamadas de partições ou domínios de equivalência. Uma abordagem sistemática para o projeto de caso de teste se baseia na identificação de todas as partições de entrada e saída de um sistema ou componente. Os casos de teste são projetados para que as entradas e saídas recaiam nessas partições. O teste de partição pode ser usado para conceber casos de teste tanto para sistemas quanto para componentes. Em virtude desse comportamento equivalente, às vezes essas classes são chamadas de partições ou domínios equivalentes. Uma abordagem sistemática para o projeto de caso de teste se baseia na identificação de todas as partições de entrada e saída de um sistema ou componente. Os casos de teste são projetados para que as entradas e saídas recaiam nessas partições. O teste de partição pode ser usado para conceber casos de teste tanto para sistema quanto para componentes. Na figura 8.5, a grande elipse sombreada à esquerda representa o conjunto de todas as entradas possíveis para o programa que está sendo testado. As elipses menores, não sombreadas, representam partições de equivalência. Um programa sendo testado deve processar, da mesma forma, todos os membros de uma partição de equivalência de entrada. Então, figura 8.5. Particionamento de equivalência. Imagem à esquerda, partições de equivalência à entrada, entradas possíveis, sistema, partições de saída, saídas corretas, saídas possíveis. As partições de equivalência de saída são aquelas em que todas as saídas têm algo em comum. Às vezes há uma correspondência de 1 para 1 entre as partições de equivalência de entrada e de saída. No entanto, nem sempre é isso que acontece. Pode ser necessário definir uma partição de equivalência de entrada separada, em que a única característica comum é que as entradas geram saídas dentro de uma mesma partição de entrada. A área sombreada na elipse da esquerda representa as entradas inválidas. A área sombreada na elipse da direita representa as exceções que podem ocorrer, ou seja, as respostas para as entradas inválidas. Assim que for identificado um conjunto de partições, os casos de teste devem ser escolhidos a partir de cada uma delas. Uma boa regra prática para a escolha dos casos de teste é escolhê-los nos limites das partições, além de casos próximos do ponto médio de partição. A razão para isso é que os projetistas e programadores tendem a considerar valores típicos das entradas quando desenvolvem um sistema. É possível testar esses valores ao escolher o ponto médio de partição. Os valores limítrofes frequentemente são atípicos. Por exemplo, 0 pode se comportar de maneira diferente dos outros números não negativos. E por isso, em alguns casos, são negligenciados pelos desenvolvedores. As falhas de programa ocorrem frequentemente quando esses valores atípicos são processados. As partições podem ser identificadas usando a especificação do programa ou a documentação do usuário e a própria experiência, o que permite prever as classes de valores de entrada que tendem a detectar erros. Por exemplo, digamos que uma especificação diga que o programa aceita de 4 a 10 entradas que consistem de inteiros de 5 dígitos maiores que 10.000. Essa informação é usada para identificar as partições de entrada e os possíveis valores de entrada de teste. Esses valores são exibidos na figura 8.6. Partições de equivalência. Quando a especificação de um sistema é usada para identificar partições de equivalência, isso se chama teste caixa preta. Nenhum conhecimento a respeito do funcionamento do sistema é necessário. Às vezes é útil suplementar os testes caixa preta com testes caixa branca
nos quais o código do programa é examinado para encontrar outros testes possíveis. Por exemplo, o código pode incluir exceções para lidar com entradas incorretas. Esse conhecimento pode ser usado para identificar partições de exceção, intervalos diferentes em que deve ser aplicado o mesmo tratamento de exceções. O particionamento de equivalência é uma abordagem eficaz para os testes porque ajuda a levar em conta os erros que os programadores costumam cometer quando processam as entradas nos limites das partições. Também é possível usar diretrizes de teste para ajudar a escolher os casos de teste, as quais encapsulam o conhecimento que indica os tipos de casos de teste eficazes para descobrir erros. Ao testar programas com sequências, vetores ou listas, as diretrizes que poderiam ajudar a revelar defeitos incluem: testar software com sequência que tenha um único valor. Programadores naturalmente pensam em sequências compostas de diversos valores e às vezes incorporam esse pressuposto em seus programas. Consequentemente, se uma sequência de valor único é apresentada, um programa pode não funcionar corretamente. 2. Usar sequências diferentes com tamanhos diferentes em testes diferentes. Isso diminui a chance de que um programa com defeito venha a produzir acidentalmente uma saída correta em virtude de algumas características acidentais de entrada. 3. Derivar os testes para que os elementos do início, do meio e do fim da sequência sejam acessados. Essa abordagem revela problemas nos limites de partição. Teste de caminho. Teste de caminho é uma estratégia que visa exercitar cada caminho de execução independente em um programa ou componente. Se todos os caminhos independentes forem executados, então todos os comandos no componente devem ter sido executados pelo menos uma vez. Todos os comandos condicionais são testados para verdadeiro ou falso. Em um processo de desenvolvimento orientado a objetos, o teste de caminho pode ser utilizado para testar os métodos associados aos objetos. O livro de James Whittaker inclui muitos exemplos de diretrizes que podem ser utilizadas no projeto de casos de teste. Algumas das diretrizes mais genéricas sugeridas por ele são: escolher entradas que forcem o sistema a gerar todas as mensagens de erro, criar entradas que provocam overflow dos bugs de entrada, repetir várias vezes a mesma entrada ou série de entradas, forçar a geração de saídas inválidas, obrigar os resultados dos cálculos a serem grandes ou pequenos demais. À medida que se ganha experiência com testes, é possível desenvolver as próprias diretrizes de como escolher casos de teste eficazes. Trago mais exemplos de diretrizes de teste nessa próxima sessão. Teste de componentes. Os componentes de software consistem frequentemente em vários objetos que interagem entre si. Por exemplo, no sistema de estação meteorológica, o componente de reconfiguração inclui objetos que lidam com cada aspecto da reconfiguração. A funcionalidade desse objeto é acessada por meio das interfaces de componentes. Portanto, o teste de componentes compostos deve se concentrar em mostrar que a interface ou interfaces do componente se comporta de acordo com sua especificação. É possível supor que foram realizados testes de unidade em cada objeto dentro do componente. A figura 8.7 ilustra essa ideia de teste de interface do componente. Suponha que os componentes A, B e C foram integrados para criar um componente maior ou um subsistema. Os casos de teste não são aplicados aos componentes individuais, mas sim à interface do componente composto. Erros de interface podem não ser detectáveis testando cada objeto, porque esses erros resultam das interações entre os objetos no componente. Teste de interface. Caso de teste. Existem diferentes tipos de interface entre os componentes do programa e consequentemente, diferentes tipos de erro de interface que podem ocorrer. Interface de parâmetro, interface de memória compartilhada, interface de procedimento, interface de passagem de mensagens.
Interface de parâmetro. São interfaces nos quais são passados dados ou, às vezes, referências a funções de um componente para o outro. Os métodos em um objeto têm uma interface de parâmetro. Interface de memória compartilhadas. São interfaces nos quais um bloco de memória é compartilhado pelos componentes. Os dados são colocados na memória por um subsistema e recuperados por outros subsistemas. Esse tipo de interface é utilizado nos sistemas embarcados, nos quais sensores criam dados que são recuperados e processados por outros componentes do sistema. Interface de procedimento. São interfaces em que um componente encapsula um conjunto de procedimentos que podem ser chamados por outros componentes. Objetos e componentes reusáveis têm essa forma de interface. Interface de passagem de mensagem. São interfaces em que um componente solicita um serviço de outro componente, passando uma mensagem para ele. Uma mensagem de retorno inclui o resultado de execução do serviço. Alguns sistemas orientados a objetos têm essa forma de interface, assim como os sistemas cliente-servidor. O erro de interface são uma das formas de erro mais comuns nos sistemas complexos. Eles são divididos em 3 classes. Mau uso de interface, má compreensão da interface, erro de temporização. Mau uso da interface. Um componente chama outro componente e comete um erro no uso de sua interface. Esse tipo de erro é comum nas interfaces de parâmetros, cujos parâmetros podem ser do tipo errado ou ser passados na ordem ou na quantidade erradas. Má compreensão da interface. Um componente de chamada entende errado a especificação da interface do componente chamado e faz suposições a respeito do seu comportamento. O componente chamado não se comporta conforme o previsto, o que provoca um comportamento inesperado no componente de chamada. Por exemplo, um método de busca binária pode ser chamado com um parâmetro que é um vetor desordenado, o que faria a busca fracassar. Erro de temporização. Ocorre no sistema de tempo real que usam uma interface de memória compartilhada ou de passagem de mensagem. O produtor e o consumidor dos dados podem trabalhar em velocidades diferentes. A menos que atenção especial seja tomada no projeto de interface, o consumidor pode acessar informações obsoletas porque o produtor da informação não atualizou a informação da interface compartilhada. O teste de defeitos da interface é difícil porque algumas de suas falhas podem se manifestar apenas em condições incomuns. Por exemplo, digamos que um objeto implemente uma fila como uma estrutura de dados de tamanho fixo. Um objeto chamador pode supor que a fila é implementada como uma estrutura de dados infinita e, assim, não verificar o overflow da fila quando um item é inserido. Essa condição não pode ser detectada se uma sequência de casos de teste que forcem o overflow na fila for projetada. Os testes devem averiguar como os objetos chamadores lidam com o overflow. No entanto, como essa é uma condição rara, os testadores podem achar que não vale a pena conferi-la enquanto escreve o conjunto de testes para o objeto fila. O que significa essa palavra overflow? Significa literalmente transbordamento ou estouro. Se uma variável só consegue armazenar números de 0 a 255 e você tenta colocar 300 nela, pode ocorrer um integer overflow. Outro problema pode surgir em virtude
das interações entre os defeitos nos diferentes modos ou objetos. Os defeitos de um objeto podem ser detectados apenas quando algum outro objeto se comporta de maneira inesperada. Digamos que um objeto chame o outro para receber algum serviço e que o objeto chamador suponha que a resposta está correta. Se o serviço chamado for defeituoso de alguma maneira, o valor retornado pode ser válido, mas é incorreto. Portanto, o problema não é detectável imediatamente, mas só ficará óbvio quando algum cálculo posterior, usando o valor retorno, der errado. Algumas diretrizes gerais para o teste de interface são: examinar o código a ser testado e identificar cada chamada a um componente externo. Projetar um conjunto de testes nos quais os valores dos parâmetros para os componentes externos estejam nas extremidades de seus intervalos, já que esses valores extremos são mais suscetíveis de revelar inconsistências na interface. 2. Testar sempre a interface com um ponteiro nulo como parâmetro nos casos em que ponteiros são passados para uma interface. 3. Nos casos em que um componente é chamado por meio de uma interface de procedimento, projetar testes que causem deliberadamente a falha do componente. Pressupostos de falha diferentes são um dos equívocos mais comuns da especificação. 4. Usar testes de estresse nos sistemas de passagem de mensagem. Isso significa conceber testes que gerem muito mais mensagens do que costumam ocorrer na prática. Essa é uma maneira eficaz de revelar problemas de temporização. 5. Conceber testes que variam a ordem em que os componentes são ativados, nos casos em que vários componentes interagem por meio da memória compartilhada. Esses testes podem revelar pressupostos implícitos feitos pelo programador a respeito da ordem em que os dados compartilhados são produzidos e consumidos. Às vezes é melhor usar inspeções e revisões em vez de testar em busca de erros de interface. As inspeções podem se concentrar nas interfaces de componentes e nas questões a respeito do comportamento presumido da interface durante o processo de inspeção. Seção 8.1.4. Teste do sistema. O teste do sistema durante o desenvolvimento envolve a integração dos componentes para criar uma versão do sistema e depois testar o sistema integrado. Esse teste verifica se os componentes são compatíveis, se interagem corretamente, se transferem os dados certos no momento certo por meio de suas interfaces. Obviamente, ele se sobrepõe ao teste de componente, mas existem duas diferenças importantes. Primeiro, durante o teste de sistema, os componentes reusáveis que foram desenvolvidos separadamente e o sistema de prateleira podem ser integrados com componentes recém-desenvolvidos, depois o sistema completo é testado. A expressão sistema de prateleiras refere-se a um software pronto para uso, desenvolvido para atender um grande número de clientes com as mesmas funcionalidades básicas. A ideia vem de uma loja. O produto já está pronto e disponível na prateleira para qualquer pessoa comprar. Exemplo de sistema de prateleira: Word, Excel, Photoshop. Esses programas são vendidos para milhões de usuários com praticamente a mesma base de funcionalidades. Pronto para usar, menor custo inicial, implantação rápida, atualização fornecida pelo fabricante. Então, durante o teste de sistema, os componentes reusáveis que foram desenvolvidos separadamente e o sistema de prateleira podem ser integrados com componentes recém-desenvolvidos. Depois, o sistema completo é testado. Todos os sistemas têm um comportamento emergente. Isso significa que algumas funcionalidades e características do sistema se tornam óbvias somente quando os componentes são unidos. Isso pode ser um comportamento emergente planejado que precisa ser testado. Por exemplo, é possível integrar um componente de autenticação com um componente que atualize o banco de dados do sistema. Passa-se então a ter uma característica do sistema que restringe as atualizações de informação a usuários autorizados. No entanto, às vezes o comportamento emergente não é planejado, além de ser indesejado. É preciso desenvolver testes que verifiquem se o sistema está fazendo apenas o que deveria fazer. O teste de sistema deve se concentrar em testar as interações entre os componentes e objetos que compõem o sistema. Componentes ou sistemas reusáveis também podem ser testados para averiguar se funcionam conforme o previsto quando são integrados aos novos componentes. Esse teste de interação deve descobrir os defeitos do componente que só são revelados quando ele é utilizado por outros no sistema.
O teste de interação também ajuda a encontrar equívocos cometidos pelos desenvolvedores do sistema a respeito dos demais componentes. Em virtude de seu foco nas interações, o teste baseado em casos de uso é uma abordagem eficaz para testar testes do sistema. Normalmente, cada caso de uso do sistema é implementado por vários componentes ou objetos. Testar o caso de uso força a ocorrência dessas interações. Caso seja desenvolvido em diagrama de sequência para modelar a implementação do caso de uso, será possível observar os objetos ou os componentes envolvidos na interação. No exemplo da estação meteorológica na natureza, o software do sistema informa dados meteorológicos resumidos para um computador remoto, conforme descrito no capítulo 7. A figura 8.8 mostra a sequência de operações na estação meteorológica quando ela responde a uma solicitação para coletar dados para o sistema de mapeamento. Esse diagrama pode ser usado para identificar as operações que serão testadas e ajudar a projetar os casos de teste para executar os testes. Portanto, enviar uma solicitação de relatório vai resultar na execução da seguinte sequência de métodos. Com SAT, solicitar, estação meteorológica, informar clima. Canal com, obter, resumo, dados meteorológicos, resumido. Figura 8.8, diagrama de sequências de coleta de dados meteorológicos. Sistema de informações meteorológicas. O diagrama de sequência ajuda a projetar casos de teste específicos que são necessários, pois mostra o que são as entradas exigidas e as saídas criadas. 1. Uma solicitação de entrada para um relatório deve ter uma confirmação associada. No final das contas, a solicitação deve retornar um relatório. Durante o teste, devem ser criados dados resumidos que possam ser utilizados para verificar se o relatório está organizado corretamente. 2. Uma solicitação de entrada para um relatório da estação meteorológica resulta na geração de um relatório resumido. É possível testar isso isoladamente, criando dados brutos correspondentes e o resumo que foi preparado para o teste de CAN-SAT e verificando se o objeto estação meteorológica produz corretamente esse resumo. Esses dados brutos também são utilizados para testar um objeto, dados meteorológicos. É claro que simplifiquei o diagrama de sequência na figura 8.8 para não mostrar as exceções. Um teste de caso de uso, cenário completo, deve levar em conta estas exceções e assegurar que sejam tratadas corretamente. Na maioria dos sistemas é difícil saber o quanto de teste de sistema é essencial e quando se deve parar de testar. É impossível testar exaustivamente ao ponto em que toda a sequência possível de execução do programa seja testada. Portanto, os testes devem se basear em subconjuntos possíveis de casos de teste. Em condições ideais, as empresas de software devem ter política para escolher esses subconjuntos, quais poderiam se basear em políticas de teste genéricos, como uma determinação de que todas as linhas de código de programa sejam executadas pelo menos uma vez. Alternativamente, elas podem se basear na experiência de uso do sistema e se concentrar em testar as características do sistema pronto. Por exemplo, todas as funções do sistema que são acessadas por meio de menus devem ser testadas. Combinações de funções, por exemplo, formatação de texto, que são acessadas por meio de um mesmo menu devem ser testadas. 3. No caso de entrada de dados do usuário, todas as funções devem ser testadas com entradas certas e erradas. Pela experiência com importantes produtos de software, como processadores de texto ou planilhas eletrônicas, fica claro que, durante o teste do produto, normalmente são utilizadas diretrizes parecidas. Quando as características, features do software são utilizadas isoladamente, normalmente elas funcionam. Pela experiência com importantes produtos de software, como processadores de texto ou planilhas eletrônicas, fica claro que durante o teste do produto, normalmente são utilizadas diretrizes parecidas. Quando as características, features do software são utilizadas isoladamente, normalmente elas funcionam. Como explica Whittaker, os problemas surgem quando combinações de características menores utilizadas não foram testadas juntas. Ele dá o exemplo de um processador de texto muito utilizado em que o uso de notas de rodapé com o layout de múltiplas colunas provoca uma disposição incorreta do texto. O teste de sistema automatizado normalmente
é mais difícil do que o teste automatizado de unidade ou de componente. O teste de unidade automatizado se baseia na previsão das saídas e na condição posterior dessas previsões em um programa. Essa previsão é, então, comparada ao resultado. Entretanto, a razão de implementar um sistema pode ser a geração de saídas grandes ou que não podem ser previstas com facilidade. É possível examinar uma saída e verificar sua credibilidade sem necessariamente ser capaz de criá-la antecipadamente. Integração e testes incrementais. O teste de sistema envolve a integração de diferentes componentes e o teste de sistema integrado que foi criado. Uma abordagem incremental para integração de teste deve sempre ser usada se um componente integrado, o sistema é testado. Se outro componente integrado, o sistema é testado novamente, e assim por diante. Se ocorrerem problemas, eles provavelmente se deverão à interação com os componentes integrados mais recentes. A integração e o teste incrementais são fundamentais para os métodos ágeis, cujos testes de regressão são executados toda vez que um novo incremento é integrado. Seção 8.2. Desenvolvimento dirigido por testes. O desenvolvimento dirigido por testes, TDD, do inglês Test Driven Development, é uma abordagem para desenvolvimento de programas na qual se intercalam testes de desenvolvimento de código. Esse código é desenvolvido incrementalmente junto a um conjunto de testes para cada incremento. E o próximo incremento não começa até que o código que está sendo desenvolvido seja aprovado em todos os testes. O desenvolvimento dirigido por testes foi introduzido como parte do método de desenvolvimento ágil, programação extrema, XP. Hoje, no entanto, ganhou aceitação geral e pode ser utilizado tanto em processos ágeis como em processos dirigidos por plano. O processo fundamental do desenvolvimento dirigido por testes é exibido na figura 8.9. As etapas no processo são: primeiro, definir o incremento de funcionalidade necessário. Normalmente, ele deve ser pequeno e implementável em poucas linhas de código. Segundo, escrever o teste para a funcionalidade e implementá-lo como teste automatizado. Isso significa que o teste pode ser executado e informará se o funcionamento for aprovado ou reprovado. Terceiro, executar o teste junto a todos os outros testes que foram implementados. Inicialmente, a funcionalidade não terá sido implementada ainda, então o teste falhará. Isso é proposital, pois mostra que o teste acrescenta alguma coisa ao conjunto de testes. Terceiro, executar o teste junto a todos os outros testes que foram implementados. Inicialmente, a funcionalidade não terá implementado ainda, então o teste falhará. Isso é proposital, pois mostra que o teste acrescenta alguma coisa ao conjunto de testes. Quarto, implementar a funcionalidade e executar novamente o teste. Isso pode envolver a refatoração do código existente para melhorá-lo e acrescentar novo código ao que já existe. Quinto, depois que todos os testes são executados com sucesso, é possível passar para a implementação do próximo pedaço de funcionalidade. Figura 8.9, desenvolvimento dirigido por testes. Identificar nova funcionalidade, escrever teste, executar teste. Falhou, implementar funcionalidade e refatorar e executar o teste. Falhou? Sim. Passou a identificar a nova funcionalidade. Um ambiente de teste automatizado, como o JUnit, que dá apoio ao teste de programas em Java, é essencial para o TDD. Como o código é desenvolvido em incrementos muito pequenos, é necessário rodar cada teste a cada acréscimo de funcionalidade ou a cada refatoração do programa. Portanto, os testes são embutidos em um programa separado que os executa e invoca o sistema que está sendo testado. Usando essa abordagem, é possível executar centenas de testes diferentes em poucos segundos. O desenvolvimento dirigido por teste ajuda os programadores a esclarecerem suas ideias quanto ao que o segmento de código realmente deve fazer. Para escrever um teste é preciso compreender o objeto do que está sendo feito, já que essa compreensão facilita a escrita do código necessário.
Naturalmente, o TDD não ajudará nos casos que se iniciam de um conhecimento ou de uma compreensão incompletos. Você pode ter a curiosidade de querer saber o que é JUnit. É um framework utilizado para criar e executar testes unitários em aplicações Java. E o que são testes unitários? São testes que verificam pequenas partes do sistema, geralmente um método ou uma classe de cada vez. Para que serve o JUnit? Automatizar testes, detectar erros rapidamente, garantir que alterações no código não quebram funcionalidades existentes, facilitar a manutenção do software. Portanto, os testes são embutidos em um programa separado, que os executa e invoca o sistema que está sendo testado. Usando essa abordagem é possível executar centenas de testes diferentes em poucos segundos. O desenvolvimento dirigido por testes ajuda os programadores a esclarecerem suas ideias quanto ao que o segmento de código realmente deve fazer. Para escrever um teste, é preciso compreender o objeto que está sendo feito, já que essa compreensão facilita a escrita do código necessário. Naturalmente, o TDD não ajudará nos casos em que se iniciam um conhecimento ou de uma compreensão incompletos. O TDD é o Test Driven Development, desenvolvimento orientado por testes. O TDD é uma técnica de desenvolvimento em que os testes são escritos antes do código da funcionalidade. Como funciona o TDD? O ciclo clássico do TDD é escrever um teste, o teste deve falhar porque a funcionalidade ainda não existe, escrever o código mínimo, apenas o suficiente para fazer o teste passar. Terceiro, refatorar, melhorar o código sem alterar seu comportamento. Esse ciclo é conhecido como Red, Green e Refactor. Teste, falha, teste, passa, refatora o código. Caso não conheça o suficiente para escrever os testes, então o código necessário não será desenvolvido. Por exemplo, se um cálculo envolve divisão, deve-se verificar se os números não estão sendo divididos por zero. Porém, se o programador se esquecer de escrever um teste para isso, então o código que verifica isso nunca será incluído no programa. Além de uma melhor compreensão do problema, outros benefícios do desenvolvimento dirigido por testes são cobertura de código, teste de regressão, depuração simplificada, documentação de sistemas. Cobertura de código. A princípio, todo segmento de código que é escrito deve ter pelo menos um teste associado. Portanto, dá para confiar que todo o código do sistema foi realmente executado. O código é testado à medida que é escrito, então os defeitos são descobertos precocemente no processo de desenvolvimento. Teste de regressão. Um conjunto de testes é desenvolvido incrementalmente à medida que o programa também é desenvolvido. Sempre é possível executar testes de regressão para conferir se as mudanças no programa não introduziram novos defeitos. 3. Depuração simplificada. Quando um teste falha, deve ficar óbvia a localização do problema. O código recém-escrito precisa ser verificado e modificado. Não é preciso usar ferramentas de depuração para localizar o problema. Relatos do uso de TDD sugere que raramente é necessário usar um depurador automático no desenvolvimento dirigido por teste. 4. Documentação do sistema. Os próprios sistemas agem como forma de documentação que descreve o que o código deveria estar fazendo. A leitura dos testes pode facilitar a compreensão do código. Um dos benefícios mais importantes do TDD é que ele reduz os custos de teste de regressão, que envolve rodar um conjunto de testes que foram executados com sucesso após modificações terem sido feitas no sistema. O teste de regressão verifica se essas modificações não introduziram novos defeitos no sistema e se o novo código interage com o código existente conforme esperado. Contudo, ele é caro e às vezes impraticável. Nas vezes em que o sistema é testado manualmente, os custos de tempo e reforço são muito altos. Ao tentar escolher os testes mais relevantes para serem executados novamente, é fácil deixar passar testes importantes. O teste automatizado reduz drasticamente os custos do teste de regressão. Os testes existentes podem ser reexecutados rapidamente de forma barata. Depois de uma modificação em um sistema desenvolvido com teste a priori, test first,
Todos os testes existentes devem ser executados com sucesso antes de se adicionar outra funcionalidade. Ao programar, pode-se ter confiança de que a nova funcionalidade adicionada não provocou ou revelou problemas com o código existente. O desenvolvimento dirigido por testes é mais valioso no desenvolvimento de um novo software, em que funcionalidades é implementada em um novo código ou por meio do uso de componentes de biblioteca padrão. Caso estejam sendo reusados componentes com muito código ou sistemas legados, então é preciso escrever testes para esses sistemas como um todo. Não é possível decompô-los facilmente em elementos testáveis separadamente. O desenvolvimento incremental dirigido por testes é impraticável. Ele também pode ser ineficaz no sistema multi-thread, cujos diferentes threads podem ser intercaladas em momentos de execuções distintos no teste e, portanto, produzir resultados diferentes. Se o TDD é empregado, ainda é preciso um processo de teste de sistema para validá-lo, ou seja, conferir se ele cumpre os requisitos de todos os stakeholders do sistema. O teste de sistema também averigua seu desempenho, sua confiabilidade e confere se o sistema faz coisas que não deveria fazer, como produzir saídas indesejadas. Andrea, 2007, sugere como as ferramentas de teste podem ser estendidas para integrar alguns aspectos do teste do sistema com o TDD. Hoje, o desenvolvimento dirigido por teste é amplamente utilizado, sendo a abordagem convencional para teste de software. A maioria dos programadores que adotaram esse método está feliz com ele e o consideram uma maneira mais produtiva de desenvolver software. Também se reivindica que o uso de TDD incentiva a melhor estruturação de um programa e um código de melhor qualidade, mas os experimentos destinados a verificar essa reivindicação foram inconclusivos. Teste de lançamento. O teste de lançamento, release, é um processo de teste de um determinado lançamento de um sistema, destinado ao uso fora do time de desenvolvimento. Normalmente, o lançamento do sistema é voltado para clientes e usuários. Entretanto, em um projeto complexo, o lançamento poderia ser para outros times que estão desenvolvendo sistemas relacionados. Para produto de software, o lançamento poderia ser para o gerenciamento do produto que depois se prepara para a venda. Existem duas distinções importantes entre o teste de lançamento e o teste de sistema durante o processo de desenvolvimento. Primeiro, o time de desenvolvimento do sistema não deve ser responsável pelo teste de lançamento. Segundo, o teste de lançamento é o processo de conferir a validade para garantir que um sistema cumpra seus requisitos e seja bom o bastante para ser usado pelos clientes do sistema. O teste de sistema pelo time de desenvolvimento deve se concentrar em descobrir bugs nesse sistema. O principal objetivo do teste de lançamento é convencer o fornecedor do sistema de que ele é... O principal objetivo do teste de lançamento é convencer o fornecedor do sistema que ele é suficientemente bom para uso. Se assim for, esse sistema pode ser lançado como um produto ou fornecido para o cliente. Portanto, o teste de lançamento tem de mostrar que o sistema fornece funcionalidade, o desempenho e a dependibilidade especificados e que não falha durante o uso normal. O teste de lançamento normalmente é um processo caixa preta, por meio do qual são derivados os testes a partir da especificação do sistema. O sistema é tratado como uma caixa preta, cujo comportamento só pode ser determinado pelo estudo de suas entradas e saídas relacionadas. Outro nome para isso é teste funcional, assim chamado porque o testador só se preocupa com funcionalidade do software e não com sua implementação. Teste baseado em requisitos. Um princípio geral das práticas recomendadas em engenharia de requisitos é que requisitos devem ser testáveis. Em outras palavras, requisitos devem ser escritos de modo que testes possam ser criados para eles e um testador possa verificar se eles foram satisfeitos. Portanto, o teste baseado em requisitos é uma abordagem sistemática para o projeto de caso de teste em que se considera cada requisito a fim de derivar deles um conjunto de testes. O teste baseado em requisitos é uma validação, não um teste de defeitos. O objetivo é demonstrar que o sistema implementou seus requisitos corretamente. Por exemplo, considere os seguintes requisitos do sistema Multicare, preocupados com a checagem de alergias de pacientes a certos medicamentos.
Se é sabido que um paciente é alérgico a qualquer medicamento específico, então a prescrição desse medicamento deve resultar em uma mensagem de alerta emitida para o usuário do sistema. Se quem prescreve o medicamento opta por ignorar uma advertência de alergia, esse usuário deverá fornecer um motivo para isso. Para conferir se esses requisitos foram satisfeitos, pode ser necessário desenvolver vários testes relacionados. Primeiro, criar um registro de pacientes sem alergias conhecidas. Prescrever medicação para alergias reconhecidas e checar se uma mensagem de advertência não é emitida pelo sistema. Segundo, criar um registro de paciente em que uma alergia é conhecida. Segundo, criar um registro de paciente com alergia reconhecida. Prescrever medicação a qual o paciente é alérgico e verificar se a advertência é emitida pelo sistema. Terceiro, criar um registro de paciente com alergia ou um ou mais medicamentos. Terceiro, criar um registro de paciente com alergia a um ou mais medicamentos. Prescrever esses dois medicamentos separadamente, verificar se a advertência correta para cada medicamento é omitida. 4. Prescrever dois medicamentos aos quais o paciente é alérgico. Verificar se duas advertências são corretamente emitidas. 5. Prescrever um medicamento que emita uma advertência ou ignorá-la. Verificar se o sistema exige que o usuário reforça. 5. Prescrever um medicamento que emita uma advertência e ignorá-la. Verificar se o sistema exige que o usuário forneça informações explicando por que a advertência foi ignorada. A partir dessa lista, é possível ver que testar um requisito não significa escrever apenas um único teste. Normalmente, vários testes devem ser escritos para garantir a cobertura de todo o requisito. Além disso, devem ser mantidos registros de rastreabilidade do teste baseado em requisitos que vinculam os testes aos requisitos específicos que foram testados. Teste de cenário. O teste de cenário é uma abordagem para o teste de lançamento por meio do qual são criados cenários de usos típicos, com o objetivo de empregá-los para desenvolver casos de teste para o sistema. O cenário é uma história que descreve uma maneira como o sistema poderia ser usado e que deveria ser realista, para que os verdadeiros usuários sejam capazes de se relacionar com ele. Caso tenham sido utilizados cenários ou histórias de usuário como parte do processo de engenharia de requisitos, descrito no capítulo 4, então será possível reutilizá-los como cenários de teste. Em um curto artigo sobre teste de cenário, Kanner, 2003, sugere que um teste de cenário deve ser uma história narrativa crível e razoavelmente complexa. Ele deve motivar os stakeholders. Eles devem se relacionar com o cenário e acreditar que é importante que o sistema passe no teste. Kanner também sugere que o cenário deve ser fácil de avaliar. Se houver problemas com o sistema, então a equipe de teste de lançamento deve reconhecê-los. Como exemplo de possível cenário do sistema Montecare, a figura 8.10 descreve uma maneira de utilizar o sistema em uma visita domiciliar. Esse cenário testa uma série de características do sistema Montecare. Primeiro, a autenticação fazendo login no sistema. Segundo, baixar e enviar registros de pacientes especificados em um notebook. Terceiro, agendamento das visitas domiciliares. 4. Criptografar e descriptografar os registros dos pacientes em um dispositivo móvel. 5. Recuperação e modificação de registros. 6. Vínculos com o banco de dados de medicamentos que mantém informações sobre efeitos colaterais. 7. Sistema de solicitação de chamadas. Figura 10. Uma história de uso para o sistema Montecare. Jorge é um enfermeiro especializado em atendimento de pacientes de saúde mental. Uma de suas responsabilidades é visitar os pacientes em casa para averiguar se o seu tratamento é eficaz e se não estão sofrendo com efeitos colaterais de medicação. Em um dia de visitas domiciliares, Jorge entra no sistema Montecare e utiliza para imprimir a agenda de visitas do dia e um resumo das informações sobre os pacientes que visitará. Ele solicitará que os registros dos pacientes sejam baixados para o seu notebook. O sistema pede a sua senha para criptografar os registros no notebook. Um dos pacientes que ele visita é Tiago, que está sendo tratado com medicação para a depressão. Tiago sente que a medicação o está ajudando, mas acredita que ele tem o efeito colateral de mantê-lo acordado à noite. Jorge procura o registro de Tiago e o sistema pede a sua senha para descriptografar o registro. Ele confere o medicamento prescrito e consulta seus efeitos colaterais.
A insônia é um efeito colateral conhecido, então ele anota o problema no registro de Tiago e sugere que ele visite a clínica para mudar a medicação. Tiago concorda e Jorge insere um aviso para ligar para ele quando voltar à clínica para marcar uma consulta com o médico. Jorge termina a consulta e o sistema criptografa novamente o registro de Tiago. Após terminar suas consultas, Jorge volta para a clínica e envia os registros dos pacientes visitados ao banco de dados. O sistema gera para Jorge uma lista de chamadas dos pacientes com quem ele teve contato para obter informações de acompanhamento e marcar consultas. Ao testar um lançamento, é necessário percorrer esse cenário desempenhando o papel de Jorge e observando como o sistema se comporta em resposta às diferentes entradas. No papel de Jorge é possível cometer erros deliberados, como digitar a senha errada para decodificar registro. Isso confere a resposta do sistema aos erros. Deve-se observar atentamente quaisquer problemas que apareçam, incluindo problemas de desempenho. Se um sistema for lento demais, isso vai mudar a maneira como é utilizado. Por exemplo, se levar tempo demais para criptografar um registro, então os usuários que disponham de pouco tempo podem pular esse estágio. Se eles perderem seu notebook, uma pessoa não autorizada poderia visualizar os registros dos pacientes. Quando se usa uma abordagem baseada em cenários, normalmente se está testando vários requisitos dentro do mesmo cenário. Portanto, além de conferir os requisitos individuais, o testador também está conferindo se as combinações de requisitos não causam problemas. Teste de desempenho. Depois que o sistema foi completamente integrado, é possível testar as propriedades emergentes, como o desempenho e a confiabilidade. Os testes de desempenho têm de ser projetados para garantir que o sistema possa processar sua carga pretendida. Normalmente, isso envolve executar uma série de testes nos quais se aumenta a carga até o desempenho do sistema ficar inaceitável. Assim como outros tipos de teste, o de desempenho se preocupa tanto em mostrar que o sistema cumpre os requisitos quanto em descobrir problemas de defeitos no sistema. Para testar se os requisitos de desempenho foram alcançados, pode ser necessário construir um perfil operacional, ou seja, um conjunto de testes que reflete a composição real do problema que será tratado pelo sistema, capítulo 11. Portanto, se 90% das transações em um sistema forem do tipo A, 5% do tipo B, e os restantes do tipo C, D e E, então deve ser projetado um perfil operacional para que a ampla maioria dos testes seja do tipo A. Senão, não será possível obter um teste parecido no desempenho operacional do sistema. Essa abordagem, é claro, não é necessariamente a melhor para testar defeitos. A experiência mostrou que uma maneira eficaz de descobri-los é projetar testes em torno de limites do sistema. No teste de desempenho, isso significa estressar o sistema com demandas que estão fora dos limites do projeto do software. Esse processo é conhecido como teste de estresse. Imagine um sistema de processamento de transações projetado para processar até 300 transações por segundo esteja sendo testado. Imagine que um sistema de processamento de transações projetados para processar até 300 transações por segundo esteja sendo testado. De início, testa-se esse sistema com menos de 300 transações por segundo. Depois, a carga é aumentada gradualmente do sistema para além de 300 transações por segundo, até que fique bem acima da carga máxima do projeto e o sistema falhe. O teste de estresse ajuda a fazer duas coisas. Primeiro, testar o comportamento de falha do sistema. Podem surgir circunstâncias por meio de uma combinação inesperada de eventos em que a carga depositada no sistema ultrapasse o máximo previsto. Nessa circunstância, a falha do sistema não deve causar corrupção de dados ou perda imprevista de serviços do usuário. O teste de estresse verifica se o fato de sobrecarregar o sistema faz com que ele falhe de forma suave em vez de entrar em colapso em virtude da carga. 2. Revele defeitos que só aparecem quando o sistema está plenamente carregado. Embora se possa argumentar que há pouca probabilidade de esses defeitos causarem falhas do sistema em uso normal, pode haver combinações incomuns de circunstâncias replicadas pelo teste de estresse. O teste de estresse é particularmente relevante para sistemas distribuídos baseados em uma rede de processadores. Esses sistemas frequentemente exibem degradação severa quando estão intensamente carregados. A rede fica inundada com dados de coordenação que os diferentes processos precisam trocar. Esses processos ficam cada vez mais lentos
enquanto esperam pelos dados necessários que estão com os outros processos. O teste de estresse ajuda a descobrir quando começa essa degradação, de maneira que se possa adicionar verificações no sistema para rejeitar transações além desse ponto. Teste de usuário. Seção 8.4. Teste de usuário. Há quem ache que o teste de aceitação é uma questão contratual clara. Se um sistema não passar nos testes de aceitação, então ele deve ser rejeitado e o pagamento não deve ser realizado. No entanto, a realidade é mais complexa. Os clientes querem usar o software o quanto antes em virtude dos benefícios de sua instalação imediata. Eles podem ter comprado hardware novo, treinamento pessoal e mudado os seus processos. Podem estar dispostos a aceitar o software apesar dos problemas, porque o custo de não usá-los é maior do que o custo de encontrar os problemas. Portanto, o resultado das negociações pode ser a aceitação condicional do sistema, o cliente pode aceitar o sistema para que a instalação possa começar, o fornecedor do sistema concorda em consertar os problemas urgentes e entregar uma nova versão para o cliente o mais rápido possível. Os métodos ágeis, como a programação extrema, pode não haver uma atividade de teste de aceitação separada. O usuário final faz parte do time de desenvolvimento, ou seja, ele faz um teste alfa. O fornecedor fornece os requisitos do sistema em termos de história do usuário. Ele também é responsável por definir os testes que decidem se o software desenvolvido atende ou não às suas histórias. Portanto, esses testes equivalem aos testes de aceitação. Esses testes são automatizados e o desenvolvimento não prossegue antes que os testes de aceitação da história tenham sido executados com êxito. Quando os usuários estão incorporados a um time de desenvolvimento de software, eles devem ser usuários típicos, com conhecimento geral sobre como o sistema será utilizado. No entanto, pode ser difícil encontrar esses usuários e, portanto, os testes de aceitação podem não ser um reflexo verdadeiro de como um sistema é utilizado na prática. Além do mais, a necessidade de testes automatizados limitam a flexibilidade dos sistemas interativos de teste. Nesse tipo de sistema, o teste de aceitação pode exigir grupos de usuários finais usando o sistema como se ele fizesse parte do trabalho diário. Sendo assim, embora um usuário incorporado seja um conceito atraente, a princípio ele não necessariamente leva a teste de alta qualidade do sistema. O problema do envolvimento do usuário no times ágeis é uma razão para muitas empresas usarem mistura de testes ágeis e mais tradicionais. O sistema pode ser desenvolvido usando técnicas de desenvolvimento ágil, mas após a conclusão de um grande lançamento, utilize o teste de aceitação separado para decidir se o sistema deve ser aceito. Vamos agora para os pontos-chave para finalizarmos a nossa leitura. O teste só consegue mostrar a presença de erros em um programa. Ele não consegue mostrar que não existem outros defeitos remanescentes. O teste de desenvolvimento é responsabilidade do time que desenvolve o software. Outra equipe deve ser responsável por testar um sistema antes que ele seja enviado aos usuários. No processo de teste do usuário, clientes ou usuários do sistema fornecem dados de teste e verificam se os testes são bem-sucedidos. O teste de desenvolvimento inclui o teste de unidade, no qual são testados objetos e métodos individuais, o teste de componentes, no qual são testados grupos de objetos relacionados, e o teste de sistema, no qual são testados sistemas parciais ou incompletos. Quando se testa um software, é necessário tentar quebrá-lo, usando experiência e diretrizes para escolher os tipos de casos de teste que foram eficazes na descoberta do defeito ou em outros sistemas. Sempre que possível, testes automatizados devem ser escritos. Eles são incorporados em um programa que pode ser executado toda vez que for feito mudanças em um sistema. O desenvolvimento com testes a priori, testes first, é uma abordagem para o desenvolvimento por meio do qual os testes são escritos antes do código ser testado. São feitas pequenas alterações no código e ele é refatorado até que todos os testes sejam executados com êxito.
O teste de cenário é útil porque replica o uso prático do sistema. Ele envolve inventar um cenário de uso típico e aproveitá-lo para derivar casos de teste. O teste de aceitação é um processo de teste de usuário no qual o objetivo é decidir se o software é bom o bastante para ser instalado e utilizado em seu ambiente operacional planejado.